Eu trabalho, além da EBRIP, também na Internacional de Serviços Públicos, que é uma federação sindical internacional que representa e defende trabalhadores das áreas de serviços públicos mundo afora. Então, evidentemente, o sistema de serviços é muito óbvio, a gama dos serviços é muito mais ampla que só os serviços públicos, mas principalmente hoje em dia, com todas as pressões para privatização, para liberalização a nível internacional, boa parte do foco, né, desses debates sobre liberalização de serviços caem sobre os serviços públicos. Enfim, o contexto brasileiro, latino-americano também é um contexto que é muito permissivo nesse sentido, principalmente do desmonte da saúde, da educação, em outras áreas. E também, além dos serviços que podem ser públicos ou não, mas quando a gente pensa sobre telecomunicações, a própria questão dos correios aqui no Brasil, então, assim, não são só serviços públicos, mas serviços vitais, né, para o desenvolvimento do Estado, para a própria caracterização do Estado da maneira que a gente conhece. A OMC, como Organização Mundial do Comércio, evidentemente tem olhos especiais para a questão do comércio de serviços, porque da década de 80 para cá é o comércio que mais cresce muito mais do que o de bens, que de certa forma já chegou no esgotamento, e o crescimento desde a década de 80 foi o setor que mais cresceu, triplicou, quadruplicou desde 85 até hoje. Então, evidentemente, a Organização Mundial do Comércio, como uma organização que quer liberalizar e regulamentar o comércio, ela vai ter que trabalhar especialmente essa questão. E logo nos primórdios da OMC foi criado o primeiro acordo sobre comércio de serviços multilateral já criado na história, que foi o GATS, junto com o GATT, que é o de bens, o GATS é o de serviços. E, de fato, assim, muita gente hoje, dos setores das grandes empresas, dos países que são representados por essas grandes empresas, defendem que o GATS é um tanto quanto desatualizado ou ultrapassado, porque foi criado em 94, e de fato de lá, tanto a economia como a tecnologia, as formas de prestação de serviços, de fato, assim, é inegável que mudou bastante. Mas, ao mesmo tempo que tem muitos grupos que defendem, né, um aprofundamento do modelo do GATS, principalmente as grandes empresas envolvidas no setor e os países que acabam trabalhando junto com elas. Também muitos grupos, inclusive na visão nossa da ESP, o GATS já ajudou bastante na liberalização de serviços, embora tenha ainda algumas salvaguardas ali que os novas propostas de liberalização dos comércios não têm. Mesmo com essas pequenas salvaguardas, não dá para dizer que ele está ultrapassado, ele está precisando de um maior aprofundamento. Eu não vou entrar na estrutura do GATS, que é um tanto quanto... Está no texto que eu ajudei a escrever na nossa publicação, para quem quiser ver, que eles definem tipo, os modos de prestação de serviço, uma parte um pouquinho mais técnica, que eu acho que realmente não vale a pena entrar agora. Mas o objetivo do acordo, em linhas gerais, são dois principais. Primeiro, que é assegurar que os membros da OMC regulem o comércio de serviços sem prejudicar suas políticas nacionais. Então, embora se fale da liberalização dos serviços, se coloca essa última frase sem prejudicar suas políticas nacionais. Então, mostra que assim, é liberal, mas ainda tem uma certa ponderação. E o segundo objetivo do GATT seria auxiliar os países em desenvolvimento de forma a possibilitar a efetiva participação deles no mercado de serviços, tendo como base a liberalização progressiva. Então, assim, você vê que é liberal, é a Organização Mundial do Comércio, a gente não está falando de nenhuma da ALBA ou coisa parecida, e se coloca essa questão da liberalização, embora se salve alguns setores ainda no GATS, em 94, se coloca essa ideia da liberalização progressiva, e é aí que muitos países e muitas empresas vão tentar sempre pressionar para que isso possa cada vez se aprofundar um pouco mais. E eu acho que outro ponto, o GATS mantém muitos pontos que aparecem em vários outros acordos dentro da OMC, como a cláusula da nação mais favorecida, o tratamento nacional. O tratamento nacional diz que você tem que tratar os produtos do seu país da mesma forma do que os produtos importados, então você não consegue dar prioridade à sua indústria. E as listas positivas que se coloca no GATS, que você escolhe os setores que você vai liberalizar. Então, assim, ele é menos pior que a lista negativa, porque na lista negativa todos são liberalizados, você pode salvar um ou outro. Na lista positiva, parte do pressuposto que nada é liberalizado e você escolhe um ou outro para ser. Então, é menos agressivo. Então, assim, acho que assim, na minha análise do GATS,
ele liberaliza, ele é neoliberal, mas ele tem suas ponderações, ele tem umas salvaguardas, e é aí que os defensores da liberalização dos serviços vão dizer que tem que se aprofundar mais. E onde que está os debates sobre comércio de serviços hoje, onde chegamos? Né? Tudo, bom, não só na parte de serviços, mas em muitos outros setores da OMC. A OMC teve bastante, entre os que defendem a liberalização, a privatização, foi muito menos, eles conseguiram muito menos do que esperavam nos últimos 10 anos, o próprio G20 é responsável por isso, as articulações de países em desenvolvimento são responsáveis por isso. Então, os interessados na liberalização dos serviços não conseguiram os avanços que eles esperavam na OMC nos últimos anos, e a partir daí, estratégias para conseguir alcançar essa liberalização dos serviços foi por fora da OMC. Então, assim, a gente viu principalmente os tratados plurilaterais, entre eles os mais famosos são o TPP, o TTIP, o CETA e o TISA, que é específico de serviços, que eu vou entrar um pouquinho mais, e muitos tratados bilaterais ou entre outras partes, entre eles entre a União Europeia e outras partes, como estão tentando fazer aqui com a União Europeia e Mercosul, já fizeram a União Europeia e México, já fizeram a União Europeia e Equador, já fizeram a União Europeia e Centro-América, e querem fazer aqui com o Mercosul e a União Europeia, e outros tratados bilaterais também dos Estados Unidos. Então, já que dentro da OMC não conseguiu os avanços que eles queriam, eles estão por fora, ou com tratados entre blocos, ou com tratados bilaterais, tentando colocar esses padrões de liberação de serviços nos patamares que eles querem, mas que não estão conseguindo negociar dentro da OMC. E dentro desses tratados mega-regionais, o mais relevante na questão de serviços, que se chama Trading Services Agreement, que é tratado sobre comércio de serviços, é o TISA, que realmente rompeu todos os parâmetros de acordos de serviços que a gente já tinha visto antes, até chegar num nível de propor a liberalização praticamente completa de praticamente todos os setores de serviços públicos, serviços de comunicação e outros tipos de serviços que não estão nessa gama. Eu não sei quando vocês estão familiarizados com essas siglas, esses novos acordos mega-regionais que ficaram bastante na moda durante o governo Obama, que são principalmente assim, que mais nos interessam como Brasil, embora a gente não participamos de nenhum, é o TPP, que é o Tratado do Pacífico, que incluiu alguns países da América do Sul, incluiu o Chile, incluiu o Peru, incluiu Colômbia, Austrália, Japão, Estados Unidos, entre outros. E o TISA, que é o Tratado de Comércio de Serviços, que inclui 50 países do mundo. O TISA é um tratado mega-regional, ou seja, ele envolve países de mais do que uma região. E assim, esperava-se que esse acordo já era esperado que tivesse sido terminado, ele estava em vias de ser consolidado, ele estava bem avançado, o plano era ter terminado nessa época desse ano, ela já está em sua reta de finalização, mas por dois principais motivos. Por um lado, a oposição da sociedade, porque o tratado foi negociado em completo secretismo, e dessa forma, só com o Wikileaks as pessoas conseguiram ter acesso. Então você ter um tratado que é secreto e que só a partir de vazamentos você consegue ter informação, já te cria algum espantamento, porque coisa boa provavelmente não é. E a partir do momento que você lê e vê umas análises básicas do acordo, você vê que os motivos de temor do acordo de fato se confirmaram. Então a sociedade se posicionou contra, inclusive a classe trabalhadora na Europa e nos Estados Unidos se posicionou contra. Tem toda essa questão, né? Muitos dos que votaram no Trump votaram por uma certa falta de compreensão do que seria essa dinâmica, mais por rechaçar o TISA. Então os trabalhadores rechaçaram essa lógica de livre comércio, mas foram canalizados ideologicamente para um lado do rechaço à direita, né? O que a gente sente muito em relação a isso, mas de fato foi um rechaço. Esses países em azul são os países que participam do TISA, e daí só para ter uma noção do que o TISA faz, a próxima imagem é de um estudo de uma universidade americana que fez com a Owens, que trabalha com a gente. É dividido por diversas formas, né, por diversos setores de serviços. Essa linha azul mais clara, mais de fora, é o que os Estados Unidos está propondo com o TISA.
A do meio são os acordos de livre comércio que a Europa está propondo, então é mais ou menos o padrão do União Europeia-Mercosul, União Europeia-México, União Europeia-Centro-América, e esse círculozinho mais tímido do meio é o que existe hoje dentro do GATS. Então, basicamente, você vai vendo como que se amplia um ponto de que começou uma pequena liberalização com o GATS, o que a Europa propõe já é muito mais aberto, e o que o TISA põe é extremamente mais amplo. No caso da informática, chega a praticamente 100%, telecomunicações chega a praticamente 100% de liberalização, e setores como a saúde, por exemplo, que eram praticamente resguardados, estavam praticamente resguardados com o GATS até hoje, também já se propõe uma liberalização muito mais forte. Se for colocar em termos de porcentagem aí, já vai quase do 0% para casa dos 60%, 50%. Então, assim, realmente é um salto muito grande, e esse é o grande temor dos movimentos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que é da onde estão vindo essas propostas e onde as propostas estão mais latentes no dia a dia, e por parte principalmente dos trabalhadores de serviços públicos dessas áreas também causa bastante apreensão. A gente vê na parte de informática, já que o debate da OMC também inclui a questão do comércio eletrônico, como que é um setor que, por ter vindo, eu acho, já será algo mais moderno, algo menos tangível, já se coloca no 100% de liberalização na mão das grandes empresas essas que participaram do processo de formulação do TISA. Também sobre a questão, por exemplo, de propriedade intelectual, não só o TISA, mas também o TPP, vários outros acordos colocam termos de propriedade intelectual, ampliando as patentes, ampliando os direitos dos monopólios das grandes empresas sobre, por exemplo, as patentes dos medicamentos. Então acaba dando até acaba dialogando das piores formas possíveis, mas acaba dialogando com outros temas que aparecem também no OMC. Mas, como eu disse, no GATS eram listas positivas, onde você tinha tudo resguardado e você escolhia o que liberalizar. No TISA não, são listas negativas. Então, você começa do pressuposto de que tudo está sendo liberalizado e que você pode salvar ali um setor ou outro. Tem toda a questão de status quo, que é, por exemplo, tudo que foi liberalizado não poderá voltar atrás. Ou a questão das futuras tecnologias, já que a gente está falando de serviços, está falando de informática, está falando de coisas que, de fato, do dia para a noite mudam, já se coloca que, sendo assinado o TISA ou um tratado semelhante com essas cláusulas, todas as novas tecnologias que ainda não existiam no momento da assinatura do tratado, já entrariam no regime do tratado de estarem liberalizadas e patenteadas. Tem a cláusula que se chama em português trinquete, que não é uma tradução muito boa, mas que é basicamente a ideia de que você liberalizando uma vez, por mais que possa mudar governo, pode mudar política, pode mudar contexto econômico, social, político, não pode se voltar atrás com as liberalizações. Então realmente é uma camisa de força nesse sentido, e por isso que é tão perigoso colocar esses temas sem um debate necessário, sendo criado realmente a portas escuras por governos e empresas, e coisas que assim, te deixam numa camisa de força que não dá nem para voltar atrás. Inclusive, a própria resolução de controvérsias em serviços é colocada na mão de arbitragem privada, então também se coloca no Tribunal Internacional Privado e se tira da mão do público. Então, assim, é bastante perigoso, é bastante sorrateiro. E falando tanto do TISA, por quê, né? Porque o que esperar dessa ministerial da OMC? Acho que o Adhemar ontem, infelizmente eu não estava, mas também, enfim, a gente se conhece bem, eu escutei agora, a gente conversa bastante sobre isso. Mas, de fato, assim, é improvável que se aprove. A grande ideia era que, já que o TISA foi travado pelos ímpetos tanto da instabilidade e da falta de bancar o projeto por falta do governo Trump, e pela sociedade civil, que nesses países, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, se posicionaram muito contra. Aqui no Brasil a gente não vê mobilização, a gente não vê um conhecimento sobre os temas, mas entre os sindicatos, os trabalhadores da Europa realmente já foram alvos de protestos e mobilizações muito grandes contra. E a ideia era que eles fossem tentar passar, se não todo o TISA, mas pelo menos algumas cláusulas centrais do TISA, em vez de aprovar como tratado plurilateral com 50 países, colocar algumas dessas cláusulas dentro do OMC. Porém, parece, tanto pela parte do governo dos Estados Unidos, que por muitos dizem até que querem implodir a OMC, e por outra, pela parte dos países em desenvolvimento, que dificilmente aceitariam essa boa parte dessas políticas, parece improvável que de fato haja um acordo nesse sentido dentro do OMC agora.
O que eu acho que é interessante de pontuar, um é que muitas análises colocam que as empresas envolvidas na construção do TISA estão voltando suas forças para dentro do OMC, então, de fato, talvez elas acreditem hoje que vale a pena investir em tentar passar esses temas ao OMC, só que não parece muito improvável de que, de fato, haja as aprovações, e isso talvez seria mais uma forma de pressionar, talvez, ou colocar esse debate em pauta para depois voltar-se ao TISA e ver se conseguem aprovar ali. O fato é que o cenário é completamente instável hoje, é pouco difícil de prever o que vai acontecer. O TISA deveria estar terminando por agora. O TPP tinha terminado ano passado, mas com as eleições posteriores do Trump foi congelado. O Trump nunca falou nada sobre o TISA, assim, muito específico, de falar vou acabar com o TISA, que nem ele falou com o TPP, ele nunca falou. Por parte da minha análise, acompanha um pouco mais esse tema, eu acho que ele falou muito mal do TPP, porque foi uma boa parte da plataforma de eleição dele, e o TISA, eu acho que tem mais interesses privados, mais interesses políticos também envolvidos no TISA, então acho que ele não pode bancar o TISA, porque seria muito pouco eleitoral, mas ao mesmo tempo não convém descartar o TISA por completo, porque tem muitos interesses ali que sustentaram ele, ali sustentados no TISA. Então, a única proposta oficial que veio até agora sobre serviços no OMC para este ano veio da Índia, o que causou um pouco de confusão, assim, deixou um pouco as coisas difusas, porque a Índia é um país que normalmente está junto com a pauta dos países em desenvolvimento, e inclusive não mudou em relação a isso, então eles fizeram uma proposta de serviços que era como, bom, já que esse tema está na iminência de rolar alguma coisa, vamos propor algo que tente agradar um pouco a ambos os lados, tanto os países mais ricos como os países mais pobres, mas na prática não agradou ninguém. Os países mais pobres não gostaram desse meio termo e os mais ricos acharam muito pouco as propostas da Índia. Parece que não vai vingar, e a Índia também não tem muito por que comprar briga nesse sentido, porque tinha alguns pontos ali que lhes interessavam, mas na prática não vão, parece, né, pelo menos as últimas declarações, de que eles não vão tocar esse projeto, não vão comprar briga em relação a isso. O que eu acho, assim, um pouco interessante e complicado de pensar nesse momento é que, de fato, estamos num momento de incertezas, muito por causa do Trump, de incertezas, mas assim também não podemos... Só que muito do que se fala, muitas pessoas no próprio Estados Unidos colocam, e essa última imagem, falando do Trump implodindo o OMC, ou Trump contra o OMC. E enquanto, por outro ponto de vista, mas também esse é praticamente o nosso objetivo, é não legitimizar a OMC, é não bancar a OMC. Assim, essa charge eu encontrei fácil na internet, mas eu tinha visto tem várias, assim, nos Estados Unidos, assim, ao mesmo tempo, ou muito parecidas, com a mesma ideia. Então, se a gente é contra o TISA e é contra o OMC, é onde que a gente defende esse debate acontecer, porque hoje em dia não existe nenhum outro meio. E uma provocação, porque eu pessoalmente sou completamente contra o OMC e o TISA, o pessoal da IBRIP, da SP, de outras redes, todo mundo é contra, inclusive eu, mas só uma provocação que eu acho importante colocar. E se pelo menos dentro do OMC tentasse ter um debate, tentasse te arrancar algumas coisas, tentar barganhar com outros temas, ou pelo menos, enfim, transversalizar o debate, colocar outras coisas, puxar. O próprio Amorim colocou um pouco isso. E o risco de repente, se voltar contra a OMC, não conseguir nada e o TISA for passado goela abaixo nos próximos anos. Então, assim, é um pouco nesse sentido, eu acho que é um debate perigoso, mas que é interessante pensar com movimentos progressistas, como movimentos que, de fato, não legitimam a OMC como algo que vá ser um instrumento positivo para os nossos países, mas o que temos na mesa, né? Quais seriam as opções de fato, o que poderia talvez se arranjar debatendo na OMC. No caso de serviços, às vezes parece que é um pouco de... Tudo bem, tem a parte dos serviços públicos que de fato são inegociáveis, mas e os outros? Será que não é melhor tentar deixar um pouco para não perder tudo de uma vez só? Então, assim, é muito delicado. E tem essa nuance agora do governo Trump que, no discurso, muitas vezes, se você descontextualiza completamente, pode vir frases parecidas com movimentos de esquerda da América Latina. Então, assim, como trabalhar isso em relação aos trabalhadores, como trabalhar em relação a isso, aos nossos posicionamentos ali dentro. Então, assim, acho que minha primeira vez assim, acompanhando mais de perto esse tema da OMC,
mas do que a gente lê, do que a gente escuta, do que a gente aprende das passadas, acho que essa questão com o neoliberalismo, com a nova direita global, com essa descrença na globalização, no livre comércio, nos coloca outro ponto de vista tanto estratégico como do discurso para colocar. Então acho que isso às vezes é uma questão, um questionamento que aparece, um questionamento que já apareceu para mim e eu não sabia direito como responder mesmo. Então assim, somos contra tudo, mas então faremos o que a partir disso? Mas enfim, só para provocar um pouco, escutar um pouco de vocês aí, que é bom para aprender também. E uma contextualização básica assim do que a gente vê de serviços. Serviços, temos milhões de serviços no mundo, então assim, poderia ter escolhido falar sobre informática, ou sobre educação, ou sobre telecomunicações, mas tentei botar um apanhado geral. E na nossa publicação tem mais informações também, mais detalhes e tudo mais sobre esses debates. Obrigado.